A gente tá chique, viu? Então, bora. Olha aí o que a nossa parceria resultou, cara. Esse espaço aqui. Maluquice. Tá entendendo? Deixa eu começar. Fumaça do Direito, episódio 1, cena 1, take 2. Fala, meu povo. Finalmente estamos aqui. Deu certo. Estamos aqui no podcast Fumaça do Direito. Eu e minha companheira Bianca Cardial. estamos aqui agora apresentando esse projeto. Fumaça do Direito é um podcast que a gente quer discutir temas como a proibição das drogas, as possibilidades hoje que os pacientes têm de fazer tratamentos com essas substâncias que são proibidas, por que é que pessoas são presas por ter relação com essas plantas e outras não, e por que esse nome também. Isso é interessante, porque no direito isso é uma expressão jurídica. Existe em latim fumus boni iuris, que significa fumaça do bom direito. Então a nossa ideia é exatamente que o direito, essa fumaça de um novo mundo, novas possibilidades relacionadas ao tema, esteja aqui presente nessas discussões. E estamos aqui, eu, Ítalo Coelho de Alencar, que sou advogado, trabalho com associações, pacientes, também sou paciente, né, e usuário de cannabis psicodélicos, sócio da minha companheira Bianca Cardial, no Coelho Cardial Advocacia do Proibicionista. Também sou membro de alguns coletivos como a Rede Reforma. E aí, quero que minha sócia e parceira se apresente. Ele é geminiano, se deixar ele fala sozinho. E homem, e branco. Eu sou a Bianca Cardial, sou advogada, sou ativista, sou feminista, sou antirracista e sou antiproibicionista. E o que é antiproibicionismo, hein? Antiproibicionismo, meu amor, isso aqui que você está fazendo. Antiproibicionismo é entender que a proibição ela tem um porquê, que ela não vem do nada. Muito grande. E quem proibiu, desproíbe. Sim. É uma questão de perspectiva. E é bom a gente lembrar que nós somos advogados, fumaça do direito, e que o direito foi uma profissão fundamental para a proibição, né? Dessas substâncias, e aí maconha, LSD, MDMA, cocaína, todas essas substâncias, até menos de 100 anos atrás, não eram proibidas, tá? Né? E alguma coisa fez, né? E acho que o que é essa alguma coisa que fez com que a lei mudasse em relação a essa substância. Será que foi por causa das substâncias? Ou será que foi por conta das pessoas que usavam essas substâncias? E o que é ser antiproibicionista, Ítalo Coelho? É entender que o proibicionismo ele tem um porquê, e esse porquê tem muita relação com a exploração dos corpos. E a gente que é antiproibicionista, entende que os corpos precisam ter autonomia sobre si. Quem é você para me proibir de fazer algo com o meu corpo? E a gente veio discutir isso aqui, abertamente, né? Sócios, amigos, colegas e agora podcasters. Né, meu amor? Porque a gente inventa cada uma. Não, mas também foi porque vocês pediram, né? Não foi muito assim nossa ideia. Não, e é interessante, assim, uma coisa que a gente quer trazer para a mesa é que na lei, pelo sentido da lei, que a própria lei de drogas fala que o respeito à autonomia do usuário, o respeito à vida privada, na Constituição Federal fala sobre direito a lazer, né? Direito à intimidade também, vida privada, direito à saúde. E aí a gente tem uma lei de drogas que diz proteger a saúde pública, mas ao mesmo tempo encarcera milhares de pessoas, né, que lidam com essas mesmas substâncias, que leva à morte de pessoas numa guerra que se diz que é uma guerra às drogas, mas uma guerra às pessoas, porque ninguém dá dinheiro em quilo de maconha. Ninguém prende as substâncias. Então, é sobre o controle dos corpos. É sobre o controle dos corpos e o controle das mentes também. Cada vez mais. A libertação. E a gente veio para cá para fazer esse debate, para trazer essa reflexão. Aqui no momento assim de descontração mesmo, né? Aqui nós não estamos
no escritório, nós estamos aqui numa session para fazer essa discussão mesmo do que nos aflige no dia a dia, né, do que a gente vê nossos amigos passando, da aflição que a gente vê das pessoas das associações, né, que estão fazendo um belíssimo trabalho, correndo o risco de ser presa, contestando e batendo nas portas do Estado, né? É uma realidade que pouca gente conhece. E a gente quer falar para além de um processo. A gente quer falar para além de uma audiência, a gente quer falar para além de um debate que não está acessível para as pessoas. Então, esse local, essa possibilidade, isso aqui que a gente está fazendo agora me emociona, porque é um espaço que a tecnologia trouxe. Vamos nos aproveitar dela da melhor forma possível, já que ela está aí. Já que o que levou a esse estado que a gente vive foi a desinformação, estamos aqui para trazer informação de qualidade. E vamos falar sobre. Aqui a gente está livre para falar sobre isso. E a gente quer falar sobre drogas, a gente quer falar sobre proibição, a gente quer falar sobre controle de corpos, sobre racismo estrutural, sobre encarceramento em massa, sobre capitalismo. Mas também não só sobre os problemas, as possibilidades. O que já se tem hoje, que já tem um cenário se abrindo aí também de várias possibilidades. Hoje no Brasil tem mais de 5 mil pessoas plantando maconha em casa, com autorização judicial. Hoje já tem famílias, já tem associações gerando emprego e renda e ciência. Já tem, apesar do proibicionismo ter vetado e proibido a ciência por 80 anos, hoje já tem maconha realmente sendo pesquisada na universidade, psicodélicos sendo pesquisados nas universidades, inclusive no Nordeste, tá? O Nordeste, inclusive, é ponta nos tratamentos com psicodélicos, com ayahuasca, para tratamento de depressão, com MDMA, com psilocibina, tá aqui no Nordeste. E aqui é isso aqui, a gente quer que a Fumaça do Direito seja o canal onde a gente vai espalhar essa boa nova. E a gente vai contar com não apenas esses 2 hosts maravilhosos, mas com convidados especiais, especialistas sobre o tema, porque a gente também quer trazer conhecimento, a gente quer trazer informação qualificada, né, para desmistificar, para desestigmatizar, para trazer realmente uma consciência para quem quiser, acessível a todos, com a linguagem que não vai ser em juridiquês. Não vai ser careta. A gente não está aqui na qualidade de advogados, e estamos aqui na qualidade de ativistas que se usam da advocacia. Eu também sei ser careta, de perto ninguém é normal, mas aqui não é o lugar. Tá? A gente está aqui para discutir sem caretice. E careta, a ideia gente, não tem nada, é que vocês colaborem com a gente, né, dando ideias, e aí nossas redes sociais. Segue a gente aí em todas as redes sociais, também nas plataformas de áudio, obviamente, que é um podcast, né? E aí espalha essa mensagem também, porque é a partir disso que a gente vai conseguir espalhar e também fazer com que o tema que vocês querem, as dúvidas que vocês querem, venham aqui para essa mesa, né? E se pá, um de vocês aqui trazer o banquinho e sentar nessa session com a gente. E aproveitar, né, que enquanto ativistas e possuidores de vamos dizer, um conhecimento que não é acessível para toda a população, é nossa responsabilidade levar essa informação, esse conhecimento da melhor forma que a gente consegue. Não apenas na nossa profissão, para ganhar o nosso sustento, porque, enfim, somos trabalhadores, né, querido? Vamos falar disso, né? Bom, já que você já conhece um pouco da nossa trajetória, já ouviu falar sobre essa palavra antiproibicionismo, vamos saber como é que ela impacta aqui na vida real, né, no sistema de justiça, como é que está esse grande problema que a gente já identificou. E aí eu quero que Bianca, por favor, nos explique aí sobre como é que está a situação. Bom, esse é o cenário mais propício para a gente estar falando sobre isso, né? Essa luta, para falar sobre o antiproibicionismo, ela não começou de agora. Ela começou lá há uns 20 anos. Uhum. Começou com as marchas da maconha, né? Então, 2011. Fala aí. 14 anos. 14 anos já. Fala aí um pouco da Marcha da Maconha para a galera. Isso é interessante. Só é possível a gente estar aqui num podcast falando sobre maconha, falando sobre proibição, porque as marchas lá em 2000, na verdade as marchas começaram em 2008 no Brasil, as marchas da maconha como movimento social que reivindica esse debate, né, da regulamentação, enfim, mas que até 2011 eram reprimidas por trazer o debate. Então pessoas eram acusadas de apologia
ao uso de drogas por dizer que essa lei estava errada, né? Inclusive, por exemplo, Planet Hemp, né? A banda foi presa, né, em 97 tratando dessa questão, vários outros artistas. E em 2011 conseguiu no Supremo uma decisão no ADPF que disse que as marchas da maconha não são apologia, que a gente discutir a lei de drogas não é apologia. Então, a gente está aqui, então, desde 2011 fazendo aqui em Fortaleza, por exemplo, tem uma marcha da maconha que leva mais de 10 mil pessoas às ruas, né? E esse tema, né, chega das ruas ao direito, né? Como sempre foi, né? E é assim que ela começa e hoje está aí impactando o sistema de justiça. E por que é importante a gente falar sobre isso? Eu acho que é importante a gente falar sobre isso porque existe um porquê do proibicionismo. Uhum. Controle. Prende alguém, né? Controle dos corpos, né? E aqui a gente vai conseguir fazer para além, né? Para além do que está na nossa profissão, no nosso dia a dia. Então, eu acho que esse é um espaço importante para a gente fazer isso. A gente quer trazer outras pessoas que falem sobre o tema abertamente, né? Eu acho que hoje hoje a gente, o uso Ítalo está descriminalizado. Está descriminalizado, né? Começou o debate, entendeu? Sim. O debate começou nas instituições, o STF reconheceu isso. Foi obrigado também, o STF foi obrigado a reconhecer, a descriminalizar, mas o STF, também é importante que a gente saiba que hoje o Brasil tem a terceira população carcerária do mundo, quase 1 milhão de pessoas presas, né? E um dos crimes que mais levam pessoas à prisão é o tráfico de drogas, né? E aí o STF, quando fez essa discussão ano passado, viu, né, que a maioria das pessoas presas hoje no sistema de justiça são pessoas jovens, pretas e pobres, semi-alfabetizadas, né? E aí a maioria das mulheres presas, né, a grande maioria das mulheres presas hoje são por esse crime, e quando a gente vai ver, são pessoas que não faziam parte de organizações criminosas antes, né, de ser presas. Porque depois que entra, a chance é muito maior, né? Que não estavam armadas no momento da ação e tinham menos de 100 gramas, né? E aí tem, inclusive, pesquisas, tem livros, por exemplo, o professor Orlando Zacconi, tem Acionistas do Nada, que ele mostra, por exemplo, que em delegacias da Zona Sul do Rio de Janeiro, quase não tem acusação de crime de tráfico. Mas quando você vai para as delegacias já das populações, lá perto dos morros, o índice é altíssimo e quase não tem usuário, né? E é por isso que eu sou antiproibicionista. Porque é o proibicionismo que causa isso. Exato. O proibicionismo é a origem desse problema, que tem a origem racista, colonialista, de exploração. Então, querem se livrar de certos corpos. E o proibicionismo, dentro desse sistema em que a gente está inserido, é a armadilha perfeita, a desculpa perfeita para aprisionar esses corpos, para eles continuarem a ser explorados. E a gente não concorda com isso. E o que é muito doido... E a gente está aqui para falar sobre isso. E o que é muito doido é que a proibição, né, porque assim, a lei de drogas, toda lei tem um bem jurídico que ela protege, né? A lei de drogas protege a saúde pública. Então, assim, o proibicionismo, ele disse que para cuidar da saúde das pessoas e da saúde pública, ia proibir que essas pessoas usassem determinadas substâncias porque fazia mal. Então o Estado disse assim, não use substâncias porque faz mal para você, mas se você usar, vou botar na cadeia, né, para cuidar da sua saúde. Eu nunca vi polícia cuidar da saúde de ninguém. E isso, inclusive, o próprio Supremo reconheceu que o sistema carcerário do Brasil é um estado de coisas inconstitucional. Não devia ter ninguém ali dentro. E muito por conta da política proibicionista, né? E isso é a vida real, né? Isso não faz o menor sentido. Isso não faz o menor sentido. E por que não faz o menor sentido? Me explica, Ítalo. Eu queria saber o que é que você acha. O que é uma grande contradição, por exemplo, se a gente for tratar se a questão é saúde, né? Se a questão é tratar de saúde pública, não faz sentido, a gente vai discutir aqui, por exemplo, os usos medicinais da maconha, né? Como é que é uma planta que faz mal à saúde pública e faz bem a milhares de pacientes para tratar um bocado de coisa, né? Lembrando que é uma planta. Sim, mas que não parece, quando os programas policiais, aquele quadrado prensado ali,
né? Não parece, mas é uma planta. É porque a população brasileira não tem acesso à planta, porque é proibido. Mas isso é engraçado também, mais uma contradição do sistema, né? No Brasil já se planta maconha, cannabis há mais de 400 anos. A coroa portuguesa trouxe cânhamo para plantar no Brasil aqui, para fazer produção de linho no Brasil, mas também ela foi trazida pelos africanos escravizados, né? E ela foi muito identificada como um costume dessa população. Peraí, né? Cânhamo é maconha, só que ela não causa aquelas Efeito coisas, psicoativo, né? Isso. Para fins industriais, que inclusive a gente pode fazer um programa só sobre as aplicações do cânhamo, que é o passado e o futuro para tudo, assim, né? Né, quando a maconha foi proibida no início do século XIX, né, foi na mesma época que foi proibido também o samba, foi proibida a capoeira, né, bem? E não me parece que o samba faz mal à saúde, não me parece que a capoeira faz mal à saúde. O que será que é proibido? O que é que elas têm em comum, Bianca? Me fala aí. Quem é a população que, né? Sim. Pratica essas atividades de celebração dos seus corpos? População explorada. Quem é que faz roda, né, para fazer... O corpo que trabalha não é um corpo que pode se divertir. Exatamente. O corpo que trabalha não pode sambar, Gozar, não pode gozar, não pode ter prazer, não pode recrear. E outra contradição da lei, que na Constituição Federal diz que no artigo 5º dos direitos fundamentais, o direito ao lazer está lá, o direito ao lazer, né? Mas esse lazer se materializa onde, né? A sociedade aceita que esse lazer seja uma cerveja no final da noite, né? Essa sociedade aceita também que esse lazer seja jogar bola, mas a sociedade não aceita que eu plante na minha casa, colha, faça um uso e não faça mal a ninguém. Tem alguma coisa errada, né? E a gente acredita que a diferença entre droga e remédio é bem tênue. Paracelso dizia que é a dose, né? A diferença entre o veneno e o remédio é a dose, né? Mas como saber a dose se não tem informação sobre? O que é droga, Ítalo? O que é droga, cara? Bom, tem um conceito científico, né? Que é as substâncias naturais naturais ou químicas, né? Você está se drogando. Naturais ou sintéticas que, em contato com o organismo humano, alteram o funcionamento dele. Então, assim, café é uma droga psicoativa, né? Então, todo mundo usa essa droga de manhã e o dia todo para acordar e tal. Inclusive, o Brasil se formou como grande exportador dessa droga e de outra droga chamada cachaça também. Açúcar. Açúcar também é droga, inclusive aí, né? Com grandes resultados em relação à saúde individual. Pode exportar droga. E pode exportar. Mas não pode consumir droga. Mas a maconha, que é uma droga drogas, que inclusive tem várias aplicações terapêuticas, o Estado diz que não pode, né? Que faz mal e tal. E isso, né, tem impactado o sistema que a gente viu, mas hoje também já tem coisas acontecendo, né? Já tem esse questionamento dessa política proibicionista, ele se dá também na vida real, né? Hoje existe um movimento aí de maconha medicinal hoje, com indústrias vendendo no Brasil, porque lá em 2014, 2015, 3 mães começaram a se arriscar, a ser consideradas traficantes por importar CBD dos Estados Unidos e começaram a bater a porta da Anvisa porque não aceitava essa situação, né? 3 mulheres, né? Porque as mulheres conseguem fazer, né? Mudar toda uma regulamentação. E a partir dessa luta dessas mulheres, foram nascendo as associações, e o que a gente tem hoje de mercado regulado, de cannabis, mal regulado, mas regulado, foi fruto de uma luta social muito forte, entendeu? E continua essa luta surgindo, né? Com impactos na regulamentação direta. Hoje a Anvisa, por exemplo, já tem uma regulamentação, né, sobre a cannabis. A gente já vê cannabis nos tribunais, a gente trata disso todo dia, no escritório, levando o tema da maconha para o tribunal, né? Eu tenho orgulho de trabalhar com isso, sabia? Eu também, assim, acho muito doido, né? A gente eu encontrei um propósito. E como foi, Bianca? O que tu começou nesse propósito? Me conta aí, como é que tu encontrou esse propósito? Estávamos lá na pandemia, arrasada, sem clientes. Ai, não quero ser explorada, vou trabalhar de forma independente. Pá, uma pandemia. Toma, não sei. Entrei na depressão. Aí apareceu uma mana querendo fazer um habeas corpus e nenhum advogado na cidade, que era Mossoró, habeas corpus para quê? no Rio Grande do Norte, Tá para fazer um habeas corpus preventivo para ela plantar maconha.
com fins medicinais. Já ouvi falar. Ela tinha um monte de CID, cara. Uhum. Talvez mais que tu. E aí, nenhum advogado na cidade queria pegar o diabo coragem. do habeas corpus. E falar de maconha pro tribunal. Aí ela veio até mim, eu lá, arrasada. Tem coragem? Ora não. Eu fui lá, pesquisei, vi que era possível. A gata juntou a documentação todinha na época e ela me apresentou você. Obrigado. E você me deu um apoio, você já estava na causa já há um tempo. E nessa época eu estava bem perdida com a advocacia. Eu também. Eu estava assim, para desistir. E aí eu tentei ficar assim, fazendo HC sozinha lá em Mossoró, mas não rolava, entendeu? E até que um belo dia eu tive coragem, num dia numa bad muito grande. Em 2022, eu tive coragem e disse, eu vou falar com ele porque eu não quero mais trabalhar com outra coisa, eu quero trabalhar com isso. Maconha. E na época eu nem sabia que tinha tantos desdobramentos. Isso faz o quê? 3 anos. 3 anos, xixi só, né? Parece muito mais. Foi 3 anos? Não. Foi em 2022. Né? O HC que eu fiz, que foi o primeiro da cidade. Mossoró. Foi, eu entrei com HC, você me deu um help na época. Foi em 2020. Pandemia e tal, e deu certo. Foi o melhor resultado possível? Não, mas me fez entrar na causa. E aí eu conheci teu trabalho, e aí eu vi que isso era possível, e aí eu falei com tu, um belo dia, depois de muito acompanhar o seu trabalho, tomei coragem e disse, eu quero trabalhar com isso, se eu não for trabalhar com isso, eu não vou trabalhar com mais nada. Foi a porta é de o meu entrada, fim viu, na gente? advocacia. Foi a porta de entrada, graças a E Deus. você me ouviu. E você me ouviu. Tamo junto. Foi bom ter ouvido. Bom, e aí consegui esse HC, Bela, primeiro da cidade, e foi aí que eu comecei na causa antiproibicionista enquanto advogada. Mas, e você? Como foi? Me conte o que é um HC, né? Porque eu falei aqui e nem expliquei. Explique, aí aproveite e diga como foi que o senhor começou chovia nessa, naquele... Né? Não, em 2017, né, eu era estudante de Direito ainda, né, e eu trabalhava no sindicato, há 6 anos já no jurídico no sindicato, eu me ia formar no outro ano em Direito Sindical, e já tinha uma situação de direito com maconha na minha família, medicinal, um ano antes. Em 2017 eu fui procurado, né, pelo Rodrigo Bardon, que é um paciente tetraplégico que sofreu um acidente, que usava 17 remédios por dia para poder tentar sanar as dores dele, com alto risco de vida. E aí, uma vez ele fumou com os amigos no carro, a famosa uso recreativo, né? E ficou 3 dias sem sentir dor. Inclusive, busquem a história do Rodrigo Bardon, meu parceiro. Vocês acham muito fácil, a história da Saquivoteca, associação fundada por ele, por mim. E aí o Rodrigo fumou, ficou 3 dias sem dor. E aí pirou. E aí começou a buscar informação, criou um site chamado Saquivoteca e tal. E aí já estava saindo os habeas corpus, porque a HC é habeas corpus, né, que é uma ação constitucional que protege o direito de ir e vir, né, de liberdade. E já estava saindo em 2016 umas notícias lá no Sudeste de que algumas mães já estavam conseguindo HC para plantar para os filhos e tal. E aí ele disse, eu vou plantar em casa, né? O Rodrigo. O Rodrigo. Ele e a ex-companheira dele começaram a plantar e disse, vou procurar advogada, né? Doutora Jordana, uma amiga, e disse, entra com habeas corpus aí e tal. E ela nunca viu uma coisa na frente dela, nunca tinha visto o assunto. Comentou com um amigo meu, que disse que, apareceu uma ação aí, agora como é que eu faço? Ele, cara, tem um amigo meu que eu acho que ele vai querer fazer, que ele é da Marcha da Maconha, ele é de Direito, ele lá trabalha em sindicato, ele gosta de briga e tal. Tu ainda nem era formado. Não, eu era estudante ainda, eu assinei esse HC como estagiário. E aí eu liguei para o Emílio, da Rede Reforma, Emílio Figueiredo e Ricardo Nemer, Breve, que inclusive foram os que tiveram essa ideia de entrar com uma ação constitucional para que as pessoas não fossem presas por plantar maconha em casa. Né? Que a ideia sacada foi genial. Né? Já que a pessoa, para cuidar da saúde, corre risco de ser presa, então vamos entrar com uma ação
para que ela não seja presa, fundamentando que o direito à saúde é o direito constitucional e que a lei de drogas já diz que o uso medicinal é um uso próprio, é o uso devido de drogas, não é crime, entende? E aí me ajudaram, a gente fez esse HC e saiu o HC do Rodrigo em 2017, em abril, a liminar, sendo que a gente só foi falar para todo mundo quando saiu a sentença, em setembro. E aí, pô, mudou minha vida, assim. Isso foi quando? 2017, saiu em tudo que é jornal, e aí, pô, muita gente procurando, associações, aí a gente formou a associação, a Sativoteca, e aí me formo em 2018, tô nessa aí até hoje. Ai, que massa! E iniciou-se uma revolução, né? Porque a partir disso muita coisa mudou. Hoje a gente consegue estar aqui falando sobre isso, essa discussão ela já é reconhecida, o STF discutiu isso para todo mundo ouvir, entendeu? E é muito doido a gente falar sobre isso, né? Porque assim, eu tinha medo de falar de maconha pro meu pai. Eu falar para juiz, eu tinha mais medo ainda. Eita, o uso próprio foi descriminalizado. Isso é uma coisa boa também. Da maconha, né? Uma boa discussão, que tá a turma querendo muita informação sobre, né? E aí, descriminalizou, agora já pode andar com 40 gramas de maconha por aí, já pode andar com 6 plantas, mas andar com planta também não é legal, né, gente? Deixar a planta lá na terra. Mas é Brasil, né? Parece bom, mas não é totalmente bom, né? Porque essa decisão, inclusive, que o STJ deu, foi... Né, qual decisão? Do STF, na verdade, de descriminalizar o porte de maconha para uso próprio, né? Para uso adulto, uso recreativo. Nasceu, né, essa questão todinha, chegou no STF porque uma pessoa estava já presa e foi pega dentro da cadeia com menos de 3 gramas de maconha, né? Que dá uns 5 fininhos, né? E aí essa pessoa foi processada pelo artigo 28 do uso próprio, e aí a Defensoria Pública recorreu, foi bater no STF, alegando que, porque assim, tem um princípio na lei que diz que é o princípio da lesividade. O direito só pode intervir se eu fizer alguma coisa que fira o direito alheio. Se eu firo a mim mesmo, né, não cabe o Estado intervir. O exemplo clássico é a pessoa que tenta contra a própria vida, né? Vamos evitar a palavra por conta de monetização. Resumindo, querem dizer o que a gente tem que fazer com os nossos corpos. Exatamente, com a nossa mente, né? E aí o STF reconheceu que, de fato, né, a pessoa quando faz o uso, né, ela está tratando de questão da vida íntima, da vida privada, então ela não fere direito alheio, né? E aí reconheceu-se essa descriminalização. O problema é que, assim, a lei é de drogas, aí o STF só fala de maconha. E eu só falo de maconha mesmo, não falo nem em haxixe, não. Viu? Skunk e haxixe não entra nesse conceito de maconha para o STF. Diz que a pessoa pode portar até 40 gramas ou 6 plantas fêmeas, mas o grande problema, que você lembra e sabe, é que o grande problema para diferenciar o usuário e traficante é subjetivo. O artigo 28, lá no parágrafo que fala que para diferenciar, né, para dizer se a pessoa é usuário, no momento do flagrante, o policial, na verdade lá diz o juiz na lei, mas é o policial, no momento lá da rua, né, do baculejo, ele que diz lá as circunstâncias sociais da ação, as circunstâncias do agente, as condições sociais do agente, tudo isso para poder fazer um juízo se a pessoa é usuária ou traficante. Ou seja, pessoas com menos de 10 gramas, menos de 2 gramas, que são pretas e pobres, encarceradas como traficantes. Pessoas brancas, classe média, nem baculejo sofrem, né? E aí foi aí que essa discussão chegou no STF, o STF disse, não, então, mas esses critérios continuam lá. Então, ainda pode você com menos de 40 ser considerado traficante e com mais usuário. Então, assim... Mas essa discussão começou. Então, tem as coisas boas, fala das coisas boas. Essa discussão começou, então assim, a gente está fazendo parte de um momento histórico de transição entre um estado de proibição e um estado de regulamentação. E essa decisão, o impacto importante dessa decisão é que as pessoas que estão hoje presas, né, que estão dentro desses critérios, podem ter suas penas revistas. Então, inclusive, o CNJ está fazendo mutirão para poder rever essas penas e tudo mais. Mas a gente tem que ficar ligado para que, como a gente não faz uma regulamentação bem feita no Brasil, a gente só faz tudo na gambiarra, né? Não faz uma discussão bem feita sobre regulamentar esse comércio, né? Legalizar, enfim, vai fazendo gambiarra e a gente pode criar uma porta giratória no presídio. A gente pode desencarcerar uma galera agora
mas daqui a pouco jogar mais pra frente, pra dentro, mais outra galera, entendeu? E uma coisa é certa, num mundo em que a gente vê tanta exploração, tanta indignidade, tanta, sabe, Uhum. Bolsonaro. tanto desejo sobre os nossos corpos, sobre controle dos nossos corpos, que querem dizer o que a gente pode consumir, cara. Meu irmão, olha onde essa parceria trouxe a gente, cara, pelo Black amor de Lab Deus. Studio. E a gente tava pensando nisso há um tempo, já, né? No podcast. Nossa produtora Clara Dourado já tinha falado que a gente precisava fazer um podcast. Estamos aqui, né? Gratidão, galera da Black Lab também, por ter trazido, né, essa proposta. Pô, Seria meu irmão, caramba, que espaço seria dos dois se não massa. tivessem outros dois pra comprar as ideias. Né? Viva os doidos, cara. Viva os doidos, cara. Mas encerra aqui não, né? Não, O que é que vai vir aí de bom? tem mais. A gente já conseguiu patrocínio. Obrigado. Manda mais, manda mais, manda mais, porque assim, né, a gente trabalha, nós somos advogados, trabalhadores, né, então assim, a gente só pode fazer isso aqui, essa estrutura todinha, se a gente tiver apoio. Então, se você apoia a causa, né, se você acredita na ideia, né, de que isso precisa ser falado. Tem informação de qualidade. Entendeu? A gente está se propondo a isso, então vão vir convidados, especialistas, ativistas, né? Gente para descer a letra mesmo, com liberdade, com... que já tá com a gente aí uma cara, né? Com tudo que a liberdade de expressão nos permite e nos limita. Exatamente. E assim... O que é que vem por aí? O que é que vem por aí, Bianca? Começa falando aí, tu dá o primeiro spoiler do segundo. A gente vai falar que a diferença entre droga e veneno... Não, entre veneno e remédio. Que a diferença entre veneno e remédio está na dose. E para isso a gente vai trazer especialistas na área da saúde, mostrando que o que a gente entende como droga pode também ter seu efeito terapêutico. Sim, né? sim. A maconha está sendo discutida por conta disso, porque A já é medicinal, né? altamente reconhecido os poderes terapêuticos da maconha. Mas não apenas isso. A gente também vai falar sobre poder terapêutico de outras drogas também, né? Porque, dependendo da dose, essa droga pode ser, nossa, uma maravilha para a nossa saúde. E a gente quer isso. Eu quero mais saúde, meu amor. E, assim, a ideia nossa, né, claro, a gente tem gente que está militando com a gente nessa luta também, que é paciente, que é especialista também e tal. E a nossa ideia, né, já temos convidados aí para um programa já feito, que vocês acompanhem, sobre cannabis medicinal, os desafios na atualidade aí dos pacientes, né, do ponto de vista da clínica, né, do nosso parceiro Dr. Eugênio Franco, e também do ponto de vista do acesso ao paciente, as possibilidades hoje que é através das associações de pacientes, dos habeas corpus preventivos, através de uma paciente com habeas corpus e também diretora de uma associação de cannabis, a Isabela Fernandes, da Adaptacan. Então, já começamos aí, toma essa que vocês achavam que a gente não ia fazer. A gente quer falar de cogumelo, a gente quer falar de jurema. A ayahuasca, os tradicionais, né? Porque também tem histórias assim, né? Por exemplo, eu fiz meu tratamento de depressão com a ayahuasca, né? Então aqui tem gente que aqui em Fortaleza muito boa que pode para falar nisso, tem gente aqui próximo, né? Não vejo a hora de vir aquela pessoa aí, tudo bem? Ai, ajuda a gente. Inclusive surgiram, né? Inclusive quando a gente vai abrir caixinhas aí de perguntas no Instagram, surgiram pessoas, marquem pessoas, né? Para vir aqui com a gente. Aí, também mandem perguntas, né? Ideias e tudo mais. Porque surgiram aqui pra gente construir junto. Né? Total. Aqui é uma grande roda, né? A gente já tem um segundo episódio garantido. Boa. Que vem aí. Ai, com convidados muito massas. Cenas do próximo capítulo. Então, assim, 2 episódios a gente já tem. Massa. Então, né? precisamos de quê para fazer mais? Do apoio. A gente precisa de apoio, então a gente vai lançar aqui um
Como é que chama aqueles negócios? Coletivo. Financiamento coletivo. É tudo coletivo, né? Pra gente construir junto isso aqui. Pra gente falar e receber sugestões do que é que vocês querem saber. Enfim. E assim, né, pra gente também manter a independência e falar o que a gente quer os parceiros e aliados que acreditam no que a gente pensa, acreditam no que a gente faz, para estar colado com a gente, porque a planta ensina muitas coisas pra gente. Uma delas é que é um efeito da planta, vocês vão ver lá no episódio sobre plantas medicinal, que é o efeito comitiva, né? Que são os canabinoides agindo junto para chegar no efeito desejado. É tudo que nem nós. Ai, muito demais. Vai ser muito bom. Ai, tô tão feliz. Eu quero. Ai, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. E vai vir mais, vocês vão ver. Porque E segue a gente aí, né, gente? Também a porque gente não nasceu pra ficar tem louca, que a gente nasceu pra brilhar e ser estrela na nossa os cidade. algoritmos nos escravizam. Então a gente precisa fazer com que esses episódios bombem. Então, seguir a gente em todas as redes sociais, seguir a gente nos As plataformas de streaming também. Daqui a pouco Netflix, não tô brincando. Já pensou? É uma ideia. Marcar as pessoas também, eu não mandar duvido isso, de nada da gente. porque Eu acho que a gente pode tudo. também, né? Estão deixando a gente sonhar, na verdade, realizar, né? Então a ideia é essa. Muito obrigada, RC Agro, AdaptaCam e 420 Friends pelo apoio, por tornar isso aqui possível. Gratidão. No nosso projeto. É isso aí. Vixe, pega no verde. Foi, fica verde. É isso mesmo. Então, gente, eu sou Ítalo Coelho, advogado, ativista pela legalização, pela regulamentação das drogas. Estou aqui apresentando Fumaça do Direito, esse projeto novo. Estamos aqui botando a semente na terra, com muito prazer e com muita honra, ao lado da minha companheira e sócia. E eu sou a Bianca Cardial, advogada, ariana com ascendente em gêmeos. Adoro hablar e trazer a polêmica mesmo para tumultuar. E através do caos a gente vai traçando um caminho massa que seja bom para todo mundo ficar bem de boa. Então, estou aqui para falar. Você está aí para ouvir. Como é escutar em espanhol? É escutar? Sei não, não vamos arriscar não. Enfim. É isso. Obrigada, gente. Foi tudo. Obrigada. Até o próximo. Até o próximo. Bora. Tchau. Deixa eu não bater no tudo, não. Falou. Vai ser mais. Já tá sendo. Ai, eu adorei. Ai, foi tudo.